pessoal, boa tarde. Voltando para mais uma aula de monitoria da disciplina de Nutrição e Dietética do Adulto e do Idoso. Quem fala é Emanuel de Castro, aluno do 6º período de Nutrição. Bom, hoje a gente vai focar aí nos conceitos de avaliação nutricional subjetiva e avaliação nutricional objetiva. Bom, a avaliação nutricional ela é a primeira etapa do cuidado nutricional, né? Você vai iniciar o tratamento do paciente com a avaliação nutricional, a avaliação desse quadro do paciente, né? Um componente essencial da avaliação física do paciente, né? E ela se subdivide em avaliação nutricional subjetiva, que essa avaliação nutricional subjetiva se divide em diferentes métodos, com diferentes focos, e a avaliação nutricional objetiva, que também se difere em outros métodos, né? A avaliação nutricional subjetiva, ela possibilita a triagem dos pacientes em maior risco nutricional, analisa parâmetros da história clínica e exame físico do paciente, e é um método simples e de baixo custo, com boa reprodutibilidade e confiabilidade. Então vai ser mais rápido e ainda é bem confiável, né? É algo mais que é feito de forma mais rápida, mais ligeira ali, né? A gente tem uma planilha, a gente segue uma planilha para fazer essa avaliação, né? Eu vou falar para vocês, ó, a avaliação nutricional subjetiva, a gente tem, eu botei 3 aqui, mas existem mais, né? A gente tem a avaliação nutricional subjetiva global, a NSG, que eu acredito eu que seja a mais utilizada, né? Tem a iniciativa de triagem nutricional, a NSI, e a mini avaliação nutricional, a MAN, que também é bem utilizada e cada uma delas é realizada de uma forma diferente, né? Claro que o objetivo final é o mesmo, que é avaliar, obviamente, nutricionalmente o paciente, mas feito por caminhos diferentes, de formas diferentes. Bom, a avaliação nutricional subjetiva global, ela vai focar aí, você tem 2 pontos, a história clínica e o exame físico. De história clínica, que vai ser tocado nessa avaliação nutricional subjetiva global, a NSG, a gente tem de história clínica redução de peso, alteração na ingestão dietética, presença de sintomas gastrointestinais e a capacidade funcional do paciente. Já na parte de exame físico, o que vai ser avaliado nessa ANSG é a perda de gordura subcutânea, a perda de massa muscular e a presença de edema ou ascite, né? Edema, quando a gente fala de edema, a gente está falando de inchaço provocado pelo acúmulo de líquido na pele, né? Na região subcutânea. E quando a gente fala de ascite, a gente está falando desse acúmulo de líquido não na pele, né? Não na região subcutânea, mas sim dentro da cavidade abdominal. Tá? Isso precisa estar claro. Outro termo técnico que a gente utiliza, que a gente observa muito, a gente precisa estar por dentro. Bom, ferramentas de desnutrição, o que a gente observa na questão da desnutrição? Uma ingestão alimentar inadequada, uma perda de peso corporal abrupta, né? Uma perda de peso corporal rápida e inesperada, perda de massa corporal, perda de tecido subcutâneo, né? De gordura subcutânea, um acúmulo de líquido localizado ou generalizado e uma redução do estado nutricional, né? Uma perda de qualidade nutricional do paciente. Aqui eu botei para vocês observarem uma NSG, acredito que todos já tenham observado, mas é sempre importante a gente estar observando. Uma dica que eu deixo, algo que eu fiz também, foi quando nós tivemos quando a minha turma teve essa matéria, eu imprimi, né, alguns desses métodos e fui realizando, né? Você realiza em casa, pega um de cobaia, por exemplo, sua mãe, seu pai, né, um irmão, alguém, e realiza, né?
faz de forma séria, como se você realmente estivesse trabalhando, e realiza, porque muita coisa que a gente faz aqui, por exemplo, que a gente vai tocar ainda em questão de fórmula, né, as contas, a gente precisa treinar, né? São exercícios que a gente precisa treinar para que no momento a gente não fique titubeando, não haja erros, né? A gente precisa treinar para na hora a gente saber passar confiança e saber o que a gente está fazendo. Então, uma dica é vocês pegarem, imprimirem isso daí e realmente realizar. Pega ali, tira um pouquinho de tempo, você faz isso daí, né? Realiza com mais de uma pessoa, mais de um tipo de método e vai fazendo, porque é interessante a gente estar treinando sempre, né? Já a avaliação nutricional objetiva, né, ela é uma análise mais minuciosa da situação de saúde e nutrição do paciente, dos indivíduos, né? Ela é mais certeira, é uma avaliação mais cuidadosa, né? E aí cada instituição ou profissional vai elaborar o seu próprio protocolo, né? Tem a liberdade, você não tem um modelo pronto, assim, você desenvolve o seu com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você acha que é mais necessário naquele momento para aquele determinado paciente, né? Você vai observar em determinado paciente que você precisa dar um enfoque maior em determinada questão, então vai ser desenvolvido pelo profissional ou pela instituição onde esse profissional está atuando, né? E ela se subdivide em 6 avaliações que a gente vai estar falando agora. A gente vai falar de avaliação do consumo alimentar, que está associado ao prognóstico de possíveis patologias apresentadas pelo paciente, né? Você analisa da forma como ele se alimenta e você ali observa se o prognóstico, o que muito provavelmente vai acontecer, o prognóstico está associado com a alimentação do paciente, né? Ela geralmente é realizada por meio da entrevista, né? Ali da conversa com o paciente. E determinados pacientes, né? Isso é importante a gente ressaltar, eles podem apresentar dificuldade para realizar esse método. Por quê? Às vezes você está atendendo um idoso e que ele não se recorda do que ele se alimentou, por exemplo, num recordatório 24 horas, né? Você pergunta quais foram as refeições, em que horários, em que quantidades, o que ele se alimentou, e às vezes ele não sabe te responder porque processo gradativo de perda de memória, né? Isso é comum. E aí precisa ter um acompanhante. O mesmo caso em situação de criança, né? Eu tive alguns casos de atender algumas crianças no estágio e às vezes eu sempre tentando, né? Eu acho interessante isso que a gente tente direcionar sempre também para a criança, né? Não direcione só para o pai, para o responsável da criança. Tenta direcionar algumas perguntas, trocar ideia com a criança, para você também ver o que ela quer, né? Para você analisar essa criança também, né? Não focar só no pai e deixar a criança ali de lado. Mas às vezes a criança tem vergonha, não quer falar, ou também não lembra, e aí você precisa ter um responsável ali junto para que essas perguntas sejam respondidas, né? E aí de método a gente tem recordatório 24 horas, a gente tem dia alimentar habitual, a gente tem frequência de consumo e também o registro alimentar. A avaliação antropométrica, que a gente fala de peso aferido, né? Peso aferido, o paciente ele deve se posicionar em pé e no centro de uma base de uma balança calibrada, descalço e com roupas leves, né? Você orienta ele antes do atendimento para que ele venha com essas roupas leves, com um calçado que ele possa estar retirando ali para que você faça a aferição desse peso. É claro que às vezes ele não vai, tem gente que chega que vai ser atendido e vai para o trabalho. Ele chega com uma roupa mais pesada num dia de frio, por exemplo, aí você faz, né, o desconto, né, igual a gente fala, a gente desconta alguma coisa ali. Você analisa e faz um desconto, né? Não é muito interessante, mas é o que às vezes pode ser realizado. E aí de peso estimado é onde a gente começa a falar de fórmulas, né, das contas. Aqui tem um exemplo de Chun-Li de 1988, mas que é apenas um exemplo. Existem diversas fórmulas que podem ser utilizadas e aí você vai
pegar aquela que você confia mais, que é mais utilizada, né? Você analisa o que melhor lhe convém ali, né? E aí a gente tem essas fórmulas aí, né? Para o homem, né? O peso em quilogramas, aí você tem CP, que é circunferência de panturrilha, altura do joelho, sem circunferência do braço, e PCSE, que é a prega subescapular, né? E aí você também, no final, a gente vai estar falando sobre esses abreviamentos, mas que a gente também precisa estar por dentro, saber o que significa, senão você não consegue realizar a conta. Tem o peso usual, né, referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos de impossibilidade de mensurar o peso atual, né, e aí você tem a continha, né, porcentagem do peso usual igual ao peso atual dividido pelo peso usual multiplicado por 100. Você tem a perda ponderal recente, né, que é qualquer porcentagem de perda ponderal do peso do paciente recente é considerado clinicamente significativa, né, em pacientes que podem estar, por exemplo, internados. Então, isso você precisa observar. Paciente com um diagnóstico recente de determinada doença, você precisa observar essa perda, essa porcentagem de perda ponderal recente. E aí está aí também a formulazinha para vocês. Peso ideal, né? O peso ideal para idosos, isso é importante a gente falar, tende a ser maior do que o peso ideal para pessoas mais jovens. Eu vou estar explicando isso mais para frente, está no slide também. Mas isso a gente precisa lembrar disso para fazer uma avaliação correta, né? Aí mais uma fórmula. Essas fórmulas que estão aqui, o objetivo é que você realize questões realmente. É importante treinar, igual a própria professora Ângela, a administradora do conteúdo, ela deixa as questões, os estudos dirigidos, os exercícios avaliativos, para a gente poder treinar realmente, né? Às vezes a gente foca só fazer a prova e para tirar uma nota e o importante realmente é você aprender, para que na hora lá do vamos ver, na hora lá do atendimento, você saiba o que fazer, né? O paciente depende de você, então você não pode simplesmente ignorar, né? Abrir mão, você tem que saber fazer isso daí. Então, conta, não tem jeito, tem que praticar, fazer mais de uma vez. Então, tá aí as fórmulas para vocês realizarem as contas. Falando de estatura aferida, né? Como ela é realizada? Ela é realizada com o estadiômetro e com o paciente em pé, descalço, com os calcanhares juntos, costas eretas e os braços estendidos ao lado do corpo. Vai ser basicamente aí, vai ser quase uma posição anatômica, né? Aí a gente tem agora a estatura estimada, um exemplo que a gente dá a altura do joelho, né? Chunlia novamente de 1985, mais uma fórmula. E aí você faz as substituições ali na fórmula de acordo com os números específicos do paciente, por exemplo, a altura, a idade em anos e a altura do joelho em centímetros, né? E aí você vai fazer aí as mudanças na fórmula e realizar a conta. Mas uma coisa que precisa ser praticada para que não venha acontecer erros ou que você não saiba na hora lá da prática, você não saiba fazer. Né? E aí também a gente tem de estatura estimada de exemplo a altura recumbente e a envergadura dos braços. Né? A envergadura dos braços realizada pela OMS em 1999, também é outro método interessante para a gente estar utilizando. Agora, falando de IMC, né, que eu falei que eu ia explicar aqui o porquê da diferença de adulto para idoso, né? A OMS ela ainda recomenda a utilização dos pontos de corte propostos para o adulto jovem, para o IMC do adulto, né, para a avaliação desse IMC, e o IMC de idosos, né, estudos sugerem pontos de corte mais altos. Por quê? Porque os idosos eles necessitariam de uma reserva maior, uma reserva maior de energia, né, de gordura, a fim de prevenir a desnutrição. Né? Isso precisa ser observado também, levado em consideração na hora da análise. Senão você diagnostica, você classifica o paciente, mas com o parâmetro errado, né? O ponto de corte errado. Isso precisa ser observado. A gente também tem
prega cutânea, né? De prega cutânea, aqui eu separei, igual eu falei para vocês lá no início, de abreviação, que a gente precisa saber, né? PCT de prega cutânea triciptal, a gente tem estimativa de reserva energética, né? Tecido adiposo. De circunferência, a gente tem circunferência braquial, CB. CMB, a gente está falando de circunferência muscular do braço. Quando a gente vê CA, está falando de circunferência abdominal. E CP, a gente está falando de circunferência da panturrilha. Né? Isso tudo vai estar sempre entrando aí nas fórmulas e vai estar assim, em abreviação. Então você precisa saber o que significa para você realizar a transferência lá na fórmula e aí conseguir chegar ao seu resultado. E a avaliação metabólica, que ela possibilita estimar a TMB, taxa metabólica basal, e o GET do paciente, né, o gasto energético total. E aí elas podem ser realizadas através de equações, né? Para tudo vai ter uma equação e, de novo, importante salientar, está sendo repetitivo, mas é importante. Isso precisa ser treinado, né? Exercício, questão matemática precisa ser treinada toda hora, né? Não é só agora no período da matéria de nutrição e dietética, né? Isso até o fim da faculdade, até depois de sair da faculdade, para a gente não perder a prática, né? Tá sempre sabendo realizar as contas. E ela também pode ser, você pode chegar ao TMB e ao GET para o recurso maquinário. Aqui eu deixei de exemplo a tão famosa balança de bioimpedância, né? Ganhou que tem uma fama muito grande, né? Você tem paciente que procura o profissional por conta desse tipo de máquina, né? Que quer ir num profissional que sabe que ele tem uma balança de bioimpedância, né? Ficou muito famoso esse tipo de equipamento. E aí a gente consegue avaliar a TMB e o GET do paciente através desse tipo de máquina. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço aí a presença de todos por mais essa aula. E até uma próxima.